colocar no papo a Ana Canhedo, que cobre o dia a dia do Peixe, dá até para a gente contextualizar como a gente fez com o Vasco. O Santos não vence o Campeonato Paulista, não levanta troféu desde 2016, então também conta com rebaixamento recentemente. É um início bem complicado de 2026. Ana, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. O Santos, né, tem um compromisso até acessível contra um dos piores times dessa primeira fase, mas tem que torcer por uma combinação de resultados para ultrapassar uma galera aí e entrar nesse G8, né? Tudo bem? É isso, boa noite para você, Bené, os amigos da mesa, todo mundo que está na área com a gente. Realmente, o Santos tem uma missão que é fácil, mas que ao mesmo tempo pode se complicar, né? O time precisa de uma vitória na Vila Belmiro, precisa jogar bem, algo que não vem conseguindo conciliar, né? Bom desempenho com bons resultados, está difícil na temporada do Santos, mas, Bené, é um jogo que o Santos pode ter alguns reforços muito importantes, né? Depois de perder para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada sem o Gabigol, por exemplo, que ficou de fora desse jogo, a gente está vendo algumas imagens, por conta do gramado sintético, né? O Gabigol deve voltar ao time no domingo, então já é um reforço importante. Tem também a possibilidade do William Arão ganhar alguns minutos, né? Jogar essa partida também, ele que vinha sendo um homem muito importante para o Santos no meio campo, né? Ostentou inclusive em alguns jogos a faixa de capitão, mas vinha ficando fora, agora ele pode estar à disposição novamente, e a gente tem a expectativa de ver finalmente o Neymar em campo, né? Já são 10 partidas no ano sem o Neymar, então a possibilidade aí dele jogar pelo menos alguns minutos no domingo também, e tirar o Santos dessa crise, né? Como você bem pontuou, no Campeonato Brasileiro o Santos está muito mal, não conseguiu vencer ainda, e no Campeonato Paulista também se encontra fora da zona de classificação e precisando de um bom resultado, né? Então é uma temporada que começa um pouco conturbada para o Santos, com resultados que talvez o Voda não esperasse, né? Ele que continuou aí do ano passado para esse, havia uma expectativa de, por ser a mesma comissão, começo de ano um pouquinho mais fácil, né? Chegaram alguns reforços também. O Santos ainda está na janela em busca de mais jogadores, mas de fato o começo de temporada não é como o Santos imaginava. E aí no domingo tem a primeira grande decisão aí para evitar o que seria considerado um fiasco, né? Cair na fase de grupos do Paulistão. Então, quem sabe, com esses jogadores que eu citei voltando, William Arão, Gabigol e aí, quem sabe, alguns minutos do Neymar, o Santos possa fazer um bom resultado e amenizar um pouquinho dessa crise, né? Porque a gente sabe que realmente o momento do Santos não é bom, Bené. É isso, na temporada são 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Essas 2 vitórias no Campeonato Paulista, uma delas recentemente contra o Noroeste e a outra na estreia do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, né, Jéssica? Acho que são reforços fundamentais para o Santos ainda ter uma esperança. Acho que sim, é um fiasco para o Santos não se classificar, por mais que a gente saiba do contexto, das dificuldades, mas enfim, avançam 8 de 16 equipes e o Santos se colocou nessa situação pelo que fez até aqui. A gente imaginava até... a gente tinha até curiosidade para saber como seria o início de temporada do Vojvoda. O Vojvoda entra num turbilhão no ano passado, o Santos com problemas na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro, mas mesmo iniciando uma temporada ainda tem muita dificuldade de encaixar esse time do Santos. Tá difícil, tá bastante difícil para o Vojvoda conseguir fazer o Santos jogar uma partida equilibrada, né? Um jogo muito desequilibrado, na verdade. Tem chances lá na frente que acaba não conseguindo converter, mas dificuldades defensivas também. Em alguns momentos parece que está melhor no jogo, mas não dura por muito tempo, não administra o jogo em nenhum momento, né? O Santos não consegue fazer jogo em que ele administra o ritmo da partida, muito pelo contrário, está sempre suscetível ao adversário, mesmo ontem com o Atlético tendo sérias dificuldades, tá? Defensivas também e dando espaços para o Santos. Eu não acho que o grande problema do Santos seria ficar fora do G8 no Paulista, assim. Acho que o grande problema é o restante da temporada. O Santos precisa ajustar o sistema defensivo pensando no restante da temporada, porque acho que se continuar dessa maneira, vai continuar sofrendo muito no Campeonato Brasileiro, de novo. Né? Não pode ser dessa maneira, porque a ineficiência do ataque, eu acho que isso vai ser suprido, vai ser corrigido quando voltar Neymar e o próprio Gabigol estando em campo, acho que isso naturalmente vai melhorar. Agora, o sistema defensivo do Santos é uma questão que preocupa mais. Talvez o Santos tenha que ir para o mercado e trazer algumas peças para reforçar esse sistema defensivo, ou tem que ser ajustado pelo Vojvoda, porque eu vejo um time que tem dificuldade de jogar com linha alta, de encurtar o campo, e ainda assim está sempre exposto para o adversário. Erra a tomada de decisão, né? Um time que acaba se perdendo muitas vezes naquela recomposição, como foi o gol o segundo gol do Atlético, foi dessa maneira, né? O gol no finalzinho. Foi de uma confusão ali, o time já não sabia quem pegar dentro da área para marcar.
Então, e isso não foi um caso isolado, né? O Santos ele demonstra essa dificuldade defensiva, ali também do lance do pênalti logo com 3 minutos, uma falta boba, muito boba, que jamais se pode fazer no início de uma partida. E é o que acabou acontecendo. Então, assim, e ontem era um jogo possível do Santos vencer. Mesmo que jogar contra o Atlético lá seja complicado, seja muito complicado, né? Mas aí era um dos adversários que o Santos poderia ter pontuado fora de casa, até vencido o jogo. Mas com muita dificuldade, né? Para conseguir envolver o Atlético. Em nenhum momento, assim, dominou, administrou, ou empurrou o Atlético para trás. Tinha alguns momentos de contra-ataque que o Santos poderia ter buscado o gol, desperdiçou uma com o Moisés também, que o Moisés chega bem, mas finaliza fraco. Mas ainda é muito pouco, sabe? É muito pouco. Então, assim, acho que o Vojvoda tem que ser cobrado, é claro que sim, mas o Santos tem que também oferecer talvez um elenco um pouquinho mais forte, especialmente defensivamente, para poder competir num campeonato brasileiro, né? Não estou nem falando do paulista, assim, brasileiro que tende a ser difícil se o Santos não conseguir encaixar seu jogo nas próximas rodadas. E a gente fica, né, nessa expectativa sobre o Neymar, né, Gonza? O último jogo dele foi na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, dia 7 de dezembro. Desde então o Neymar, né, que passou por uma cirurgia também, não entrou em campo com a equipe santista. E muito se fala, né, quando toca no assunto Neymar, de uma recuperação dele para pensar em seleção brasileira, para pensar em Copa do Mundo. No mês que vem tem a última data FIFA, a última convocação antes da convocação oficial da Copa do Mundo. Mas eu já venho batendo nessa tecla há alguns meses, que eu acho que o que a gente precisa observar com mais atenção é o quanto o Santos precisa do Neymar. O Santos precisa do Neymar, antes de tudo. Acho que até com uma certa urgência para ter esse jogador diferente, para deixar o Santos numa situação mais confortável, ou menos desconfortável, né? O Santos que está na 10ª posição do Campeonato Paulista, está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro de novo. Então acho que antes de falar de seleção brasileira, que eu pessoalmente eu acho muito improvável, por tudo que a gente está vendo, que o Carlo Ancelotti convoque o Neymar para a Copa do Mundo, não estou dizendo que eu concordo com isso ou não, enfim, eu acho que o primordial nesse momento é pensar no quanto o Santos precisa ter esse jogador em campo o mais rápido possível. O Neymar é um personagem que hoje está ligado a Santos e a seleção brasileira, porque ainda uma boa parte do público ainda tem a figura do Neymar, o que o Neymar já fez, as Copas que ele já jogou, né, quando ele estava no Barcelona. Não é mais aquele jogador, é impossível. O tempo passa para todo mundo e o Neymar está sendo muito castigado pelas lesões. O corpo dele já não está mais dando conta. Então, assim, se você pensar do ponto de vista da seleção, um trabalho do Neymar. O Neymar está com essa perspectiva, agora ele precisa voltar o quanto antes e chegar já rendendo e não interromper, não ter mais lesões. Então ele precisaria chegar agora, recuperou dessa, entrar já num nível bom e ir se mantendo ali, março, abril, maio, para que o Ancelotti tivesse ali uma perspectiva de fazer... Não, ele está bem, então ele bem é um jogador que pode ser importante para o grupo. Qualquer coisa diferente disso, se ele chegar mais ou menos, ou se ele demorar muito para entrar, ele não irá à Copa do Mundo, né? Infelizmente para a sua grande quantidade de fãs. Acho muito difícil. Agora, no Santos, ele precisa voltar, mas ele precisa jogar. Porque até agora o Neymar, mesmo quando esteve em campo, ele deu pouco, deu muito menos do que se espera dele. Ele fez algumas grandes atuações ali contra o Juventude, em jogos que não foram ali, que houve grande exigência, que não houve muita marcação em cima dele. Porque na linha do diagnóstico que a Jéssica fez, a questão do Santos hoje é o sistema defensivo. Então, você colocar o Gabigol, você vai aprimorar mais, você tem mais chances de o Santos fazer gol e aí, né, conseguir fazer mais gols do que leva, né? Se o Neymar voltar e entregar o que se espera dele, ok, né? Mas o Santos não pode contar com isso, porque senão fica sempre aquela na coisa do potencial e a coisa não acontece. O grande problema do Santos hoje é que o sistema defensivo está ruim. O Zé Ivaldo fez ontem um pênalti que não pode fazer, porque ele estava correndo para trás, estava correndo atrasado. E perdendo na corrida. E Exatamente. mais um pênalti cometido por ele. Estava perdendo na corrida, por isso. O Santos não consegue. E aí isso dá uma insegurança ao time, que o Santos perde o foco. O Santos tomou um gol no comecinho do jogo e no finzinho do jogo, que são momentos em que as equipes elas têm que estar no limite do seu foco
onde o erro tem que ser praticamente zero. E é exatamente ali que o time falha. O Vojvoda falou isso na coletiva, ele usou a seguinte expressão: o Santos não demorou a acordar. O Santos só acordou quando conseguiu empatar o jogo. E assim, não pode, um time não pode dormir no campo. Então acho que esse é o grande dilema do Santos. Ele conta com o Neymar, ele conta com o Gabigol, mas o grande problema não está ali. O grande problema está na defesa e aí não tem ninguém para entrar. Esse é o problema. E até, né, Ana, é algo que a gente já observa há algumas semanas, né, falando desde a central do mercado, e claro, a janela está aberta, vai até o dia 3 de março, de como as movimentações do Santos no mercado, e elas seguem, né, o Moisés, por exemplo, estreou ontem, foi apresentado hoje, as saídas também, o Tiquinho Soares tem, né, uma negociação para defender o Mirassol, como as principais, para não falar todas, negociações do Santos foram do meio para frente, e acabou deixando de lado esses reforços para o sistema defensivo até aqui, né? Exatamente, Bené. É curioso porque a gente precisa voltar na janela anterior, né? Porque o Santos, ele contrata o Adonis Frias e o Alexis Duarte. São dois jogadores que chegaram com status e com a possibilidade de serem titulares desse time. E aí a gente vê o Frias muito mais adaptado, né? Hoje a gente pode dizer que ele é titular, à exceção quando tem lesão. Mas o Alexis Duarte é um jogador que não rendeu como se esperava. E aí você traz um jogador que você tinha uma expectativa, ele não rende. Ele acaba ficando encostado, então quando o Santos começa essa temporada, ele imagina que o Alexis vai tentar e vai conseguir se recuperar, o que não aconteceu, né? Ele teve uma chance de atuar esse ano e foi muito mal, enfim, o Santos ainda busca destino para ver se consegue, entre aspas, se livrar, né, desse jogador para abrir um espaço na folha salarial, mas é fato que ele faz parte do elenco atualmente. E no fim do ano também, o Santos, que tinha afastado o Zé Ivaldo, vê ele bater algumas metas no contrato de empréstimo e aí tem que comprar o Zé Ivaldo também. Então a avaliação no começo desse ano, Bené, era de que o Santos já tinha os jogadores suficientes para ocupar as posições, né, as vagas de elenco para a zaga. Só que na prática os jogadores não entregaram o que se esperava, né? E aí o Santos atualmente se vê obrigado a ir no mercado e a buscar zagueiro, algo que não estava nos planos no começo da temporada, né? Claro que a gente está falando aí de pouca diferença de tempo, né? A temporada começou em 11 de janeiro, com jogos oficiais, né? Hoje, 13 de fevereiro. Enfim, mas mesmo assim, já foram vários jogos, né? Parece que passou mais tempo do que, na verdade, passou. Mas é fato que o Santos achou que não ia precisar fazer esse movimento e agora está se vendo obrigado a ir no mercado em busca de um zagueiro, né? Além dessa posição, o Santos também está buscando mais um volante mais defensivo, né? Já ouvi de algumas pessoas do clube um volante de pulmão que tenha aí fôlego para aguentar a sequência, né? Porque a gente está falando de um Santos ainda que vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Sul-Americana, precisa somar mais pontos no Campeonato Brasileiro. Então, atualmente as prioridades estão voltadas para a defesa, né? Um volante um pouco mais defensivo e um zagueiro, algo que o Santos não imaginou que fosse ter que fazer no começo desse ano, Bené. É isso, valeu, Ana, muito obrigado pelas informações. O Santos, então, enfrenta o Velo Clube nessa última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.